Olá pessoal, Namastê, Força Divina, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para podermos falar um pouco da série Filhas de Gaia. E hoje o tema é esse desdobramento, né? Do eixo civilizatório até os dias de hoje, que já foi falado, e nós vamos hoje nos concentrar na parte do mundo real, tá? Do que está manifestado agora em relação à conduta, né, da sociedade, dentro da estrutura que nós vivemos, e como é que a mulher é vista dentro desse olhar, né, no contemporâneo. Então, o que acontece? Depois, né, que a mulher foi para o mercado de trabalho, né, depois da segunda revolução industrial, que a mulher já estava nas fábricas, que a mulher já tinha, né, conquistado esse direito, né, a duras penas. É importante dizer que a mulher foi para o mercado de trabalho, né, o trabalho já não era mais no campo, já tinha migrado para as grandes cidades, e então a estrutura da civilização estava crescendo muito rápido. Então ela vai para o mercado de trabalho, ela começa também a querer tomar mais posse do seu próprio corpo em relação à questão da natalidade, em relação à questão da necessidade de que não dava mais para ter vários filhos como tinha antigamente, né? A mulher tinha 8 gestações, 12 gestações, diversas gestações ao longo da vida, e dentro dessa questão dela ir para o mercado de trabalho, isso não seria possível. Então vieram várias modernidades para poder dar suporte a essa mulher, que é a questão anticoncepcional, a questão da liberdade mesmo, né? Da autonomia da mulher, que essa autonomia se desdobrava em várias questões. Se desdobrava na questão dela poder mandar no próprio corpo e, consequentemente, também mandar na própria sexualidade, no modo como ela vivenciava isso. A gente tem essa questão ainda da religião também, que sempre foi um paralelo dentro do eixo civilizatório todo, né? Que dava mais ou menos as condições para que esse patriarcado continuasse se mantendo, se sustentando, né? O que é interessante? Interessante entender é que o patriarcado, ele tentou de todas as formas segurar a mulher à unha, né? Eu digo a unha porque assim foram várias práticas que foram se consolidando, né? Práticas machistas, do preconceito, enfim. A mulher que é profana, a mulher que é sagrada, a mulher que é a de casa, do lar, a mulher que é para o usufruto, né? Fora de casa. Isso sempre existiu desde que o mundo era mundo. E acontece que a partir do momento que a mulher tem essa autonomia e o patriarcado percebe, né, como estrutura, que não tem mais como segurar essa mulher no cabresto, né, porque ela estava realmente independente, o que acontece? Há uma subversão de valores, né? Então a mulher dentro do culto do sagrado, do feminino sagrado, ela estava muito nessa questão, né, da própria sexualidade ser levada através do amor, através, né, dessa conexão, né, feminino e masculino com o homem, né, dentro de uma beleza muito grande, dentro de uma sinfonia harmoniosa. E só que isso não servia, né, não servia bem aos propósitos, né, da sociedade, né, desde aquela época até os dias de hoje. Então, essa subversão de valores significa dizer para a mulher, aos poucos, conduzir ela a um estado em que ela realmente esqueça de quem ela esqueça a potência que ela tem, ela esqueça a missão dela, ela esqueça que ela é um portal de luz, é um portal da vida, é um portal da intuição, da captação de energia, de tanta coisa maravilhosa, e começa a normalizar que essa mulher, ela tem que realmente seguir o fluxo da modernidade. Eu gosto muito de chamar de pseudo-liberdade, né? Eles dão a liberdade pra gente, alardeiam isso como se fosse uma coisa maravilhosa, e aí a mulher vai se utilizando essas ferramentas, né? A mulher começa a fumar, a mulher começa a se ter uma liberdade, né, muito mais desenfreada, sexualmente falando. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? A gente vai passando por cima das nossas expectativas enquanto mulher, enquanto estrutura, né, feminina, e a gente vai, né, amortecendo isso, anestesiando isso com várias coisas. A gente tem várias questão de medicação, automedicação, a questão da bebida, do cigarro. O mecanismo foi
dando para a mulher uma certa permissividade em relação a ela ter um comportamento que tivesse realmente um eco, né? Um espelhamento quase que ideal, né? Que tinha a ver com os ideais masculinos, né? De coisificação, de objetificação da mulher, do corpo da mulher, vamos colocar assim. Por que objetificação? Porque, na verdade, a mulher, ela é, como o homem também é, um ser integral, né? Ela é, né? Ela não é um ser dicotomizado, não existe dicotomia, né? Porque, assim, aqui no mundo, né, que nós vemos hoje é a questão de que a gente acha que o corpo é só um corpo, né? Mas, na verdade, o corpo não é só um corpo, não é o corpo, né, que anda por aí e faz o que quer. Na verdade, é uma alma, um espírito que está dentro de nós, que somos nós somos espírito, na verdade, e movimentamos um corpo. Então, quem manda no meu corpo é a minha alma, né? É o meu eu divino. E a partir do momento que essa corrupção, né, a gente foi se corrompendo, a gente foi perdendo esse elo, essa conexão, né? Céu, né, com a divindade e com a terra, né? Porque você vê, dentro desse período todo que eu tô falando, a gente costuma dizer que esse período é conhecido como a Era da Noite, né? A Era das Trevas, a era em que o materialismo está muito forte e as pessoas não têm conexão com o eu divino, não têm conexão com a alma delas, elas estão realmente querendo só utilizar as aparências, né? Estão querendo só sugar o que se pode ver, o que se pode consumir, o que se pode ter. Sendo que tudo isso é impermanente, tudo isso é perecível, né? Então, o que acontece? Por conta desses valores muito mundanos, né? Evidentemente que a mulher foi sendo conduzida a se tornar uma mulher mundana, a se tornar também uma mulher não mais extraordinária, como era o plano mesmo da divindade para nós, né? Essa era a concepção do pai e mãe para nós, mulheres, né? Então, percebam que nós fomos conduzidas numa estrutura super abrangente, super manipuladora e inteligente, né? Quando não nos conseguem mais nos manipular de determinado ponto, outras estruturas foram criadas para que nós estivéssemos ainda servindo a esse macho patriarcal. E aí, o que acontece? Qual o problema disso, né? Que a gente está falando, né? Era da noite, era da ignorância, materialismo. A mulher, nesse materialismo, passa a ser um objeto, né? Objeto, literalmente objeto. O homem olha para a mulher e não vê necessariamente algo que é mais potente, que tem a ver com a espiritualidade, que tem a ver com o eu divino dela, entendeu? É um usufruto apenas da matéria. E isso, na verdade, cria uma cisão no nosso interior, no interior do feminino, né? Por conta do que? Nós, como eu falei, tivemos uma outra estrutura, né? Existia um plano divino para nós. E esse plano existe até hoje. A questão é que nós nos desconectamos disso e vivemos uma pseudo-liberdade. Pseudo-liberdade porque, na verdade, não nos traz uma felicidade genuína e verdadeira. Entende? E isso tudo é muito potente, né? Porque isso acaba nos adoecendo. Nós adoecemos, né? Por causa dessa desconexão, por causa desse lugar que nos colocaram, ou melhor, que nós nos permitimos, de uma certa forma, sermos conduzidas, né? Porque eu costumo dizer que a gente vai muito na manada, né? Isso tá saindo na mídia, isso é normal. Eu lembro que nos anos 90, por aí, né? Há pouco tempo, né? Nós víamos muito como normal as revistas masculinas que tinham as mulheres peladas lá, né, ao usufruto. E era muito normal você ver os meninos serem introduzidos na mentalidade deles que aquelas mulheres eram mulheres desejáveis e que serviam o instinto sexual deles. Eu lembro que, por exemplo, eu vivi numa casa que tinha homens, então nessa fase, né, que a gente está falando, então tinha essa questão, né, dos meninos dentro, né, iam crescendo e os pais pegavam aquelas revistas daquelas mulheres, revista masculina, e davam para os filhos, né, para eles começarem a aprenderem a ser homem. Olha que doideira. E foi muito engraçado, porque lá em cima, né, na minha casa, tinha um quarto secreto, que era uma biblioteca, na verdade, mas tinha dentro da biblioteca, eu me lembro muito bem, uma mala cheia de revistas antigas de mulheres peladas.
E eu lembro que uma vez eu subi, né? O que tem dentro dessa mala? Abri a mala. E aí quando eu abri a mala, eu vi aquele bando de revista, aí botei a revista pra fora, eu falei, gente, isso é uma revista de mulher pelada. Eu era adolescente, né? Uma mocinha. E aqui, eu fiquei olhando aquilo ali e eu senti uma energia tão densa naquilo, tão densa, porque o que eles fazem com aquele imaginário feminino de corpos, né? Eles vão pro banheiro e se masturbam, né? Existe toda uma estrutura energética muito potente, muito deletéria, que é colocada na imagem daquelas mulheres, né? Ali dispostas na sua intimidade, no seu corpo, e existe uma estrutura ainda mais deletéria naqueles homens, nessas pessoas, né? Naqueles meninos que não sabiam nem o que estavam fazendo, mas na verdade é uma estrutura de vampirização, né? Quem trabalha, quem estuda com miasmas, sobre miasma e trabalha um pouco com apometria também, sabe do que eu estou falando? Que existem determinadas energias deletérias que não são do bem, evidentemente, são malignas, e que simplesmente acham um ponto de entrada, né? O ponto de entrada somos nós mesmos que facilitamos, né? Esse ponto de entrada. E quando você te dá essas revistas para um menino desse ver, ele não está aprendendo a ser homem, ele está aprendendo a se desvirtuar do masculino divino dele. Ele está aprendendo a ver aquelas mulheres como objeto de desejo, como apenas um corpo dicotomizado totalmente do que seria a alma, o que seria sentimento sensível feminino, né? A dimensão sensível da mulher não está sendo levada em consideração quando você utiliza uma prática dessa, né? E normaliza, né? Isso é normal, isso é para aprender a gostar de mulher, olha isso. Então você vê, se nós éramos tratadas com essas revistas, né, como corpos a serem vampirizados energeticamente, porque a gente sabe hoje que, espiritualmente falando, nós conseguimos projetar uma energia e mandar para uma pessoa. Imaginam que tipo de energia essas mulheres recebiam daqueles homens, que não era um só. Vários homens ali mexendo no imaginário, né, através do imaginário, imaginando-se com aquela mulher, vampirizando o corpo dela, fazendo todos aqueles atos. Você imagina que tipo de espiritualidade deletéria não estava ali. Então perceba que nós somos muito oprimidas até energeticamente por essas coisas, por esse sistema patriarcal em que desidentifica completamente, né, o ser humano do que seria o plano de Deus para ele. A matriz divina que é uma coisa, mas esse sistema, né, que nós tivemos aqui, a era da noite, a era da ignorância, a era do materialismo, desvirtuou completamente, tanto homem quanto mulher. E eu queria assim, né, para finalizar esse vídeo de hoje, eu queria dizer uma coisa bem séria, que eu acho interessante dizer. A gente não está aqui falando mal do homem, a gente está aqui falando mal de um sistema secular, um sistema que nos trouxe muita dor. Trouxe dores para os homens, se trouxe dores também para a mulher. Desequilibrou completamente os homens, né? Até eles normalizarem certos atos e certas situações, e nos desequilibrou por tabela, por, né, sintonização, por condução dentro dessa estrutura, né, monumental que ainda é o patriarcado. Então percebam que, sabe, muitas coisas que não eram ideais para o ser humano foram mantidas durante esse tempo todo. E como eu falei, a era da noite, e agora a gente está fazendo a transição para a era da luz, para a era do flash solar, a era da transição planetária, da ascensão dos seres, homens e mulheres. E a nossa missão aqui justamente é acender a luzinha vamos parar com todos os condicionamentos, com todas essas opressões, né? Tanto quanto mulheres, quanto homens também, que foram conduzidos, né? Como eu falei, os meninos são ensinados em muitas práticas que são altamente deletérias e permissíveis, né? Então, o que acontece? Isso tudo causa impacto na vida do ser humano, né? Um impacto negativo. Então, é hora de mudar completamente as estruturas, balançar a cabeça, jogar a poeirinha para fora, ó. Saia tudo que não presta mais, e vamos remodelar e cocriar uma nova vida, uma vida harmônica, uma vida em que a gente consiga realmente manifestar o sagrado masculino
e o sagrado feminino. É isso. Namastê, força divina. Até o próximo vídeo.